Bom dia, curadas para curar! Deus abençoe, meninas. Espero que vocês estejam bem. Ontem, infelizmente, eu não consegui passar, né? Tava conversando com a Mirlene o vídeo, porque eu esqueci todo o meu devocional aqui na escola. Mas hoje tô aqui para honra e glória do Senhor falar um pouquinho sobre o livro de Esther 2. Já vale ressaltar assim, o quanto que o Senhor tem falado ao meu coração. Como eu já falei, né, eu já tinha lido o livro de Esther e o Senhor tem revelado coisas diferentes para mim e tem sido uma bênção esse momento. Hoje nós vamos falar sobre Esther 2, a coroação da rainha Esther. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeasse comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Susa. Ela estaria sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém. Deveria receber tratamento de beleza. Aqui, né, já fala um pouquinho sobre esse processo de que os próprios conselheiros, né, falaram com o rei que ele poderia abrir, digamos aí, um processo seletivo para a próxima rainha. E foram escolhidas várias virgens daquele reino. E como eu falei no vídeo anterior, Esther, ela era órfã, né? E ela havia sido criada com seu primo Mardoqueu. E Mardoqueu, vendo o potencial de Esther, imagino que ele já deve ter percebido que ela era bonita, que ela era diferente, ele resolveu colocá-la nesse processo. E aí, eu até coloquei aqui uma informação que o Espírito Santo me incomodou. Mardoqueu, primo de Esther, fez o papel do Espírito Santo. Vendo a capacidade de Esther e a impulsionando a sair da sua zona de conforto. Eita glória! Como o Espírito Santo de Deus faz isso com a gente? Às vezes olha pra gente, sabe da nossa capacidade, sabe do nosso potencial, sabe o que a gente aguenta um pouquinho mais. E Ele nos tira da nossa zona de conforto. Eu fico tentando imaginar a rainha Esther aceitando esse desafio. Rainha não, né? Ela ainda não era rainha. Radassa, mais conhecida como Esther. E eu fico imaginando como que não ficou a sua cabeça quando ela soube que ela ficaria 1 ano fora de casa, com a incerteza que existisse essa cultura, né? A partir do momento, todo esse processo, por mais que a nossa cultura hoje a gente olha, a gente até se escandalize um pouco, mas esse processo ele acabava na cama. E o rei escolhia essa rainha. Ela poderia ser rainha? Poderia. Ela poderia ser só mais uma concubina do rei, que só iria se apresentar para o rei quando o rei a chamasse de novo. Ou seja, ela não iria mais se casar, ela não iria com outro homem, né? Ela ficaria ali esperando a boa vontade do rei chamá-la novamente. A Bíblia não fala, mas como mulheres, nós planejamos algumas coisas. Nós temos a nossa parte romantizada do príncipe encantado, uma pessoa que a gente vai amar, que a gente vai escolher, nós vamos casar. Imagine o coração de Esther neste momento. Que ela poderia ser escolhida, poderia, mas poderia não ser. Ela poderia só ser uma concubina que não iria se casar mais e não teria toda essa parte romantizada, né, que a gente imagina tanto. Ela não conhecia esse rei. Sei lá se esse rei era bonito, se era cheiroso, não sabia. E aí, continuando, né? No versículo 9 fala assim: a moça, quando Mardoqueu foi apresentar para um dos súditos do rei, né, chamado Hegai, que era encarregado do harém, olha só, a moça o agradou
e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza, comida especial. Designou 7 moças escolhidas do palácio do rei e a transferiu junto com essas jovens para o melhor lugar do harém. Ou seja, Deus já começou a movimentar as coisas logo no início desse processo, porque Hegai, a Esther agradou ele. O Espírito Santo, gente, é o Espírito Santo que intervém e deu o melhor lugar do harém. Eu conheço muitas pessoas que por menos do melhor lugar do harém já se corrompem. Eu conheço pessoas que por qualquer motivo que possa se sobressair como o melhor, já se orgulha. E aqui, o Espírito Santo do Senhor já começa a trabalhar. Espera aí, vou testar, Esther. Vamos ver se esse melhor lugar do harém já vai corromper o seu coração. Porque de repente, se já se corromper aqui, vou escolher ela não. Olha isso, né? E às vezes o Senhor vai testando de certa forma a nossa fidelidade, nos confiando algumas coisas para saber se a gente vai continuar firme nos princípios dele. E aí a Bíblia fala uma coisa que eu acho muito legal. Primeiro, que Mardoqueu falou para Esther não falar de onde ela vinha, qual que era a sua origem. E a gente não vai entender isso no Esther 2, a gente vai entender isso lá para frente. Por quê? É tremenda assim a sabedoria do servo de Deus, a sua sabedoria. Você tem essa sabedoria sobre a sua vida a partir do momento que a gente aceita o Senhor, anda nos seus princípios. O Senhor vai nos ajudar a tomar as decisões nos detalhes. Eu sempre oro ao Senhor e falo assim: Senhor, me dê sabedoria para tomar as menores atitudes hoje, porque são nos detalhes que a gente vai criando o enredo da nossa história. A nossa história, ela não é definida a partir das grandes decisões. A nossa história, o nosso propósito, ele não é definido a partir das nossas grandes decisões. Eu costumo falar que é Deus na rotina. São as pequenas, grava isso na sua cachola agora. Pequenas atitudes constantes. Pequenas atitudes constantes. São elas que nos aprova ou nos desaprova para o Senhor. São as pequenas atitudes constantes. Não adianta eu tentar mudar toda a minha vida. Vim de um culto de um domingo, foi uma bênção, vou mudar toda a minha vida. Segunda-feira vai estar tudo diferente. Na terça você volta. Porque são as pequenas atitudes constantes que nos aprova ou nos desaprova na presença do Senhor. E essa informação que Mardoqueu falou para Esther, não fala o seu povo, não vai fazer sentido agora. Como às vezes alguns direcionamentos que o Espírito Santo nos dá. Lembra que no início eu falei que Mardoqueu fez o papel do Espírito Santo, tirou Esther da zona de conforto? Esse direcionamento que Mardoqueu deu não vai fazer sentido agora. Às vezes o Senhor nos dá direcionamento que não vai fazer sentido no momento, mas lá na frente nós vamos entender o porquê que Ele nos mandou fazer isso. Continuando aqui, diariamente, no versículo 10 fala que diariamente Mardoqueu caminhava em frente ao palácio. Eu imagino o coração desse primo que criou essa menina, que colocou ela nessa situação, confiando, mas aquele aflito, sabe aquele coração aflito? Ai meu Deus, tá tudo certo? Será que ela tá comendo? Será que ela tá feliz? Será que eu... Quem é mãe vai me entender. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Às vezes a gente impulsiona, mas a gente fica, ai, mas será que vai dar, né? Será que vai estar bem? E mais uma vez aqui, volto a dizer, Mardoqueu fez papel do Espírito Santo na vida da Esther. Ele tirou a Esther da zona do conforto,
Zona de conforto. O Espírito Santo nos tira da zona de conforto, mas ele não nos abandona no nosso desafio. Eita glória! Deus é bom demais. O Espírito Santo do Senhor nos tira da zona de conforto porque ele conhece a nossa capacidade, mas ele não nos abandona no processo. Olha isso, olha esse detalhe, que Mardoqueu ficava em volta do palácio. O Espírito Santo de Deus não nos abandona no nosso processo. Isso é a palavra do Senhor. Isso é minha opinião também, mas isso vai além disso, é a palavra do Senhor, é a história. Foram 12 meses de tratamento, 6 meses com mirra, 6 meses com perfumes, com óleos. E aí quando eu fui ver sobre a mirra, eu fui pesquisar sobre a mirra tem uma função antisséptica. É para passar na pele, para tirar as bactérias, para tirar as impurezas. E aí parece uma coisa assim tão, nossa, uau, um ano de tratamento, de beleza. Só que a mirra, ela também causava desconforto, porque era um antisséptico. Então, dependendo do que você tivesse na pele, ela ia machucando de certa forma, porque ia tratando, né? E aí a Bíblia fala que teve 12 meses de tratamento. 12 meses, um ano. A gente passa por um processo de uma semana. Senhor, você não está ouvindo minha oração? A gente murmura. E quando eu falo com vocês, eu falo primeiro comigo. Porque foi um ano de incerteza. A Bíblia fala que no 10º mês ela foi levada ao rei, mas ela ainda não teve a resposta no 10º mês. Ela voltou e foi para as concubinas, teve mais 2 meses de espera. E aí o Senhor nos desafia também. O tempo do Senhor é diferente do nosso. A Esther ser rainha, ela passou por um processo onde o Espírito Santo do Senhor não a abandonou, mas ela precisou ter paciência. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, Senhor, um monte de mulher junta querendo um rei. Imagine a confusão que isso não deu. Imagine as tretas que isso não deu. Um monte de mulher. Eu comecei a pensar, conjecturando, né? Senhor, será que não teve retaliação? Será que no externo teve retaliação? Porque ela começou o processo seletivo e já foi para o melhor lugar do harém. Eu já imagino as outras olhando de lado, né? Abusadinha, furando fila. Quem é essa daí? Essa metidinha. Eram mulheres. Nós somos mulheres, nós sabemos como é que é esse universo. Foram 12 meses. A Bíblia não conta sobre essas coisas, mas eu consigo conjecturar, imaginando várias mulheres bonitas querendo o rei, querendo se tornar rainha, para poder levar essa consagração para o seu povo juntas, né? Então eu já imagino aí como que não foi essa dificuldade. E aí, quando Esther foi para se apresentar para o rei, quando ela foi convocada, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção nessa moça que entendia que o Deus que ela servia iria entrar com a provisão, com essa moça que entendia que ela era diferente porque o Espírito Santo habitava nela. Nessa moça que entendia que servia ao Deus vivo, ela podia muito bem se corromper. Não tinha Mardoqueu ali, não tinha ninguém do seu povo ali vigiando a vida dela. Mas ela nos ensina aqui uma chave que é tremendo. Quando chegou a vez de Esther, a Bíblia volta de novo para poder enfatizar que não era qualquer uma. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ou seja, quando chegou a vez da órfã,
Só para vocês não esquecerem que ela teve uma história triste, ela era órfã. Ela não pediu nada. As mulheres podiam levar o que quisesse do harém, para se embelezar, para ficar bonita, para criar estratégia humana para a situação. Mas a Bíblia fala que ela não pediu nada além daquilo que Hegai, que era o oficial que cuidava delas, havia sugerido. Olha essa simplicidade. Você pode levar ouro, você pode levar esse colar de ouro, esse bracelete, essa roupa super chique, de marca, legal. E Hegai fala: Esther, olha esse colar que bonito. Ela: então tá bom, dá esse colar aqui. E colocou o colar e foi. Olha a simplicidade, porque ela entendia que não era o agir dela, que não era o achismo dela, que não era a beleza dela, mas era aquele que a escolheu, era que era importante. Os seus valores era que era importante. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Por que a Bíblia falou sobre isso? Porque era importante. Causava boa impressão. Esther causava boa impressão a todos. Não fala que foi só o Hegai que gostou dela desde lá do início, que causava boa impressão, não. A todos. Imagina essa postura. Imagina esses valores. Como a gente tem que se espelhar na vida dessa jovem, que teve um passado triste, escrava. Quem sabe os seus pais foram mortos por alguma guerra desse rei. Mas ela estava ali, obedecendo. E aí, no versículo 17, fala assim, que o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Ele colocou nela uma coroa real e a tornou rainha no lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther. Quando eu comecei a estudar um pouquinho da cultura dessas mulheres, eu fiquei assustada, porque era natural delas aprenderem um pouco sobre práticas sexuais desde a infância. Molejo do corpo, sedução, porque um homem tinha várias mulheres, né? E se você fosse a mulher preferida, você teria ali vários benefícios. E como que eu seria a mulher preferida? Através da prática sexual, através do meu molejo. E muitas mulheres, elas tinham um treinamento sobre isso. Mas nós sabemos que o povo do Deus vivo, o povo de Israel, não tinha essa cultura. Então, eu imagino várias mulheres experientes que teve vivência em Esther. Não sei como que foi o comportamento de Esther, não sei se ela chorou, não sei se ela se encurvou, não sei. Mas o rei gostou mais dela do que de todas as outras. E aqui, ela não pediu nada além, ela sabia dos seus valores. E agora, mais do que o rei gostar da Esther, nós sabemos que teria uma cristã, uma serva do Deus vivo no comando. É tremendo, gente. O rei deu um grande banquete, ou seja, olha a tamanha alegria, olha seu tamanho contentamento. Se o rei quis dar banquete, não foi porque foi qualquer uma, foi uma festa, foi uma alegria. Ele achou o amor da sua vida. E Esther 2 nos fala um pouquinho, só resumindo um pouquinho, sobre um momento da vida de Esther. Nós vamos entender ainda por que o Senhor colocou ela nesse reinado. Tudo tem um propósito. O Senhor sempre nos coloca em alguns lugares com propósito, tá? Nada acontece em vão na vida do servo do Senhor. E mais para frente a gente vai entender isso. Mas eu gostaria de deixar claro esses valores de Esther, das pequenas atitudes constantes, de entender que quem escolhe é o Deus vivo, que quem entra com o agir é o Senhor, e nós temos valores inegociáveis. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero que vocês reflitam nessa palavra, reflitam no papel de Mardoqueu na vida de Esther, que foi um papel do Espírito Santo, que tirou da zona de conforto, mas não abandonou.
O Senhor nos tira da zona de conforto, mas Ele nunca nos abandona. Que tenhamos pequenas atitudes constantes para definir o nosso propósito de fidelidade com o Senhor. Deus abençoe, curadas!